meus amigos, olá, minhas amigas, novamente estamos de volta para mais uma etapa do nosso canal, falando a verdade para os tempos dos fins. Estou com vocês nesta live aqui agora. Como eu falei para vocês, que eu ia trabalhar com alguns tópicos simples, importantes, atuais, para que você possa ter um entendimento melhor do que está acontecendo no Brasil e no mundo a respeito das profecias que estão em curso diante de nossos olhos. O tópico de hoje vai ser sobre a destruição do templo, o segundo templo de Salomão em Jerusalém e a reconstrução do terceiro templo que está em andamento. Ok? O assunto é pertinente, o assunto é importante, porque você sabe que o Brasil e o mundo já não é mais aquele Brasil e o mundo como foi no passado. As profecias estão acontecendo e o que você pode esperar daqui para frente serão guerras e mais guerras, turbulência e mais turbulência, e vai culminar, como tenho falado para você aqui no canal, a respeito do grande dia quando o mundo vai abraçar o anticristo. O anticristo Danon, onde as pessoas serão obrigatoriamente forçadas a, se quiser viver neste mundo de uma suposta paz, uma suposta segurança, vai ter que aceitar a marca da besta na sua mão direita ou na testa. Isso é o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia testa, é o que está confirmado e vai acontecer. Deus é fiel em sua palavra, Deus é justo em sua palavra. Queira o homem não aceitar, não importa para Deus agora, porque o que aconteceu no passado, os homens também não acreditaram, aconteceu, e que vai acontecer agora, está acontecendo, e muitos ainda estão céticos. E o que vem pela frente vai acontecer, e Deus realmente vai cumprir realmente com a sua palavra, porque Deus é fiel. Pois bem, de praxe, o YouTube pede para que você nos ajude com like, o positivo. Like em inglês é gostei. Se não gostou, dislike. Compartilhar também é importante desse estudo aqui. E também se inscrever no nosso canal, também é importante, tá certo? Quero passar para você algo importante, algo que vai trazer para você entendimento. Há muitas notícias, há muitas reportagens. Hoje, graças à internet, temos youtubers, podcast para todo lado, para todo gosto, para todo tipo de mensagens, temas, em qualquer direção, em qualquer lugar. Você pode sentar, você pode pegar seu celular, abrir e você vai achar N matérias, N assuntos para que realmente você possa pesquisar a seu bel prazer. E meu assunto é assunto bíblico, profético e que se encaixa dentro da geopolítica atual. Ok? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho aqui, porque eu creio que o que está acontecendo hoje lá com Davi e diante dos seus adversários, os Golias da vida, que Davi sempre enfrentou na sua história, na sua existência. E eu quero mostrar para você um assunto aqui que fala a respeito dos filhos de Davi que indagaram o seu Messias, Jesus Cristo, quando estava em terra, e mostraram um templo suntuoso, bonito para ele. E aquele tempo realmente, para a época, já havia outros lugares bonitos na época, né? E havia a estátua de Zeus na Grécia, havia o Jardim Suspenso da Babilônia, já havia aquela ponte, né? Aquela estrada, aquela muralha da China. Enfim, já havia muitas belezas naturais, arquitetônicas para a época, e os judeus realmente sabedor disso na época, os discípulos de Jesus, o Messias encarnado homem,
Então, em Mateus capítulo 24, eles chamam a Jesus porque Jesus estava saindo de Jerusalém, como fazia sempre nas suas incursões, entrava em Jerusalém, ou ia por toda Jerusalém, as cidades vizinhas de Israel, fazendo as suas mensagens, as suas pregações e também as suas curas, e era o seu ministério, que foi durante 3 anos. E nesse momento ele estava saindo de Jerusalém, indo embora para o Monte das Oliveiras, onde que era um dos lugares que ele ficava, passava a noite para descansar, para depois começar uma outra empreitada no outro dia. E então ele estava ali passando, e o texto fala abertamente como o homem realmente gosta de gabar-se perante coisas realmente que não têm valor. O homem fica babando, né, como diz a gíria popular no passado, babando para as coisas que não têm valor. E hoje em dia alguns rasgam seda, alguns realmente lambibotas para quem não tem valor, por interesses do din-din, interesses pessoais. Então eles ficam babando para essas pessoas e bajulando para poder ter realmente algum proveito. E aqui os discípulos então estavam totalmente extasiados, esfuziantes, né? Cheio de alegria, e gabando-se perante quem? Perante quem estavam gabando-se? Perante quem? Sobre esse templo que foi feito em Jerusalém durante um tempo de 40 e poucos anos. Demorou esse tempo a ser construído. Então realmente eles estavam ali realmente gabando daquilo. E Jesus então dá uma resposta para eles desta forma. O texto vai falar assim, Mateus, o apóstolo, fala nessa forma assim: quando Jesus ia saindo do templo, tá certo? Do templo, e que era comumente ele ia para o templo também, ele era judeu, religioso, só que ele era a essência total do Deus encarnado, o homem. Então, esse templo que foi construído aí, realmente, ou de Salomão, que foi construído no passado, então foi destruído pelo rei Assurbanipal, né, o grande rei Nabucodonosor. Ele deu todas as metrias, deu todas a engenharia, todas as bases, toda a arquitetura, todos os implementos, deu toda uma base estrutural para poder fazer, segundo o padrão que ele passou tanto para Moisés lá no passado, o tabernáculo no deserto, como esse tabernáculo que Salomão fez, uma suntuosidade, beleza clássica para a época, que até a rainha de Sabá gabou-se, né, ficou babando perante tanta beleza que o templo tinha, e os utensílios que havia naquele templo de Salomão, e também não resolveu nada, porque Deus não aceita nada de aparência, Deus não aceita nada que não tenha peso espiritual. Deus não quer sacrifício, Deus não quer realmente beleza exterior, Deus não quer nada do homem no exterior, Deus quer coração de homens compungido, coração de homens aberto para Ele, para poder fazer habitação através do Espírito Santo nas pessoas. Deus não quer que as pessoas venham se gabando perante Ele com carrões, casões, dinheirões, luxúria, fantasias deste mundo, não. Ele quer pessoas simples, humildes, onde Ele possa habitar nesse coração de pessoas humildes, simples e renegadas das paixões mundanas. E aqui então, novamente os apóstolos vêm com essa proposta para tentar fazer o Deus eterno encarnado homem gabar-se perante um templo feito por mãos humanas. Para quem fez o mundo em 6 dias no brincar de teus dedos, eles não estavam percebendo quem estava perante eles, os apóstolos, e chamou a atenção de Jesus para Jesus, então gabar-se, babar perante um templo. Aí fala assim, e chamaram a atenção de Jesus e mostraram a estrutura do templo. Mostraram a estrutura do templo, como se que Jesus estava passando ali, não percebeu nada daquele templo ali. O Deus encarnado homem não percebeu nada que estava acontecendo ao seu redor. O homem o encarnado Deus estava vendo aquele homem ali, Jesus Cristo, ele sabia o que acontecia à distância, porque ele não tinha limite do tempo e espaço, tá certo? A dimensão que nós temos
de limite, Jesus não tinha. Aí então Jesus fala assim, porém Jesus lhes disse, não vedes tudo isso, meus amigos? Não vedes tudo isso, meus discípulos? Preste atenção, olha, analisem. Vocês estão gabando, né, dessa sua suntuosidade, que o rei Herodes, o pai, né, do Herodes atual ali, que mandou matar Jesus, tinha mandado fazer. Então preste atenção, bonito, né, lindo, maravilhoso. Parabéns. É uma obra muito assim, de dar inveja, né, uma arquitetura sem igual, né, é uma das arquiteturas do mundo. Ele fala assim, então, em verdade vos digo uma verdade para vocês, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não venha a ser derrubada, que não seja derrubada. E pá, eles ficaram parados. Pô, pera lá. Estamos aqui mostrando para o mestre, né? Esse templo maravilhoso, suntuoso, e ele vem aí nos dá uma cacetada, nos dá uma paulada em nós, no nosso ego, no nosso orgulho, nosso desejo de contemplar coisas bonitas. Ele vem aqui nos dá joga um balde de água fria em nossas cabeças. E aí, estando lá, aí sai de Jerusalém, vai lá para o Monte das Oliveiras, sentado lá, com aquelas pulgas, né, atrás da orelha, aquelas interrogações na cabeça, aquela inquietação, porque ali acabou, né, a alegria que eles tinham, entendeu? Foi jogado em terra. Aí, então, estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles, os seus discípulos, meio assim, assustado, meio de canto, assim, entendeu? Meio preocupado em como perguntar para o mestre, né? Como tirar dele a resposta do porquê realmente ele falou aquilo. Aí chegaram perante ele, os seus discípulos, em particular, porque havia mais discípulos que estavam ali, tá certo? Não havia só os 12, havia mais discípulos, né, que seguiam Jesus. Uma multidão seguia ele, dizendo, dize-nos, mestre, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles estavam cientes das profecias, estavam bem a par das profecias, porque essa pergunta aqui é uma pergunta que eles podiam somente falar. Mas por que o senhor disse aquilo que não ficará pedra sobre pedra, né? Por que o senhor falou que vai ser derrubado aquilo ali, né? Ou quando vai acontecer? Não, eles chegaram com outra pergunta muito mais profunda, muito mais de peso, que hoje a humanidade não está preocupada com isso aí. A humanidade pega o jornal, abre a televisão lá para ver uma notícia, a notícia já vem já mastigada. Aí pega reportagens em youtubers, né? Dependendo, youtubers tendenciosos, também vem tudo mastigado, tendenciosos para aquilo que as pessoas têm que ouvir só aquilo. As verdades nas entrelinhas, a profundidade, não falam. Tá certo? E alguns dizem para não assustar, para não amedrontar, não atrapalhar o desenvolver da sociedade. Então, sempre mentindo para a sociedade, sempre ocultando a verdade, meias palavras, meias verdades. E aqui Jesus não teve meias verdades, não. Ele foi na lata que falou a verdade e disse assim. Então, eles perguntaram, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ali falaram pelo Espírito Santo de Deus ali, os discípulos. Aí, então, Jesus respondendo, disse-lhes, acautele-se, tenha paz. Acautele, tenha paz, tá certo? E que ninguém vos engane. Tenha paz, tenha reflexão, tenha pensamento bom, mas não fica preocupado não. Mas só que tenha paz. E não permite que ninguém vos engane. Porque ele falou que haveria já, na sequência, os enganadores estavam ali já, em curso. Como hoje tem muitos enganadores, mentirosos, falsos, corruptos, né? Enganando a sociedade. Lá também já tinha esse pessoal. Esse potencial de mentira, falsidade, de engano, é hoje, passado, presente e futuro. O homem igual. E aí então ele fala assim, não se preocupe, porque virão muitos em meu nome. Começa aí já. Ele fala a profecia, vai acontecer assim. Virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. No período que vai chegar a grande tribulação, após a igreja, o corpo de Cristo ser arrebatada, tá certo? Num período que a igreja vai ser arrebatada, nesse período aqui, que a igreja vai ser arrebatada, o corpo de Cristo, a igreja dos evangélicos, dos crentes, será arrebatada, desse período para frente,
haverá 7 anos, tá certo? Haverá 7 anos. Nesse espaço de tempo aqui, haverá 7 anos de tribulação baseado no profeta Daniel, capítulo 9, tá certo? E também em Mateus 24, esse texto que eu estou lendo para vocês, em Mateus 24 e 25, é no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 1 a 12, e também no livro de Apocalipse, que fala sobre esse período da grande tribulação. Então ele fala assim que haverá, até esse período aqui, haverá enganadores, tá certo? Haverá enganadores até chegar ao período da grande tribulação. Porque ele fala assim, e ouvireis de guerras, o que está acontecendo, ouvireis de guerras, rumores de guerras, está acontecendo, tem guerras, rumores, que seria, guerra está acontecendo, está aí a mídia falando, está mostrando, guerra, como lá Davi contra Golias, tá certo, contra o urso lá contra a Ucra, tá certo, a Vene contra, que é como vai começar a luta contra a Vene contra a Guia, né, e rumores, mas já lá Davi contra Golias é um fato, é uma guerra ali acontecendo, e com o urso lá contra a Ucra, é fato de guerra, pessoas estão morrendo. Ele fala, então, ouvireis de guerra, rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é natural as pessoas se assustarem, ficarem em pânico, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Qual o fim? O fim é o fim realmente que termina o período que eu já disse para você aqui, da Igreja do Corpo de Cristo, tá certo? Ele vai levantar alguém. Quando o fim chegar, vai levantar alguém. Ele vai dizer aqui, ó, por quanto se levantará nação contra nação, aconteceu, Primeira, Segunda Guerra Mundial, tá certo? Há um boatinho aí que está dizendo que vai haverá a Terceira Guerra Mundial, mas é boato, né? É boato, tá certo? Mas porque não tem nenhuma base fundamental de que vai acontecer. Então é boato. Então nação contra nação está acontecendo, tá certo? Ele fala assim que reino contra reino haverá fomes. Aconteceu, acontece, acontecerá. Aconteceu, acontece, acontecerá. Isso o homem não vai tirar. Isso não é proposta política. Não tem proposta política no passado, não teve, não tem, não terá proposta política que vai eliminar, vai erradicar a pobreza, a fome. Aqui está dizendo, haverá, Jesus disse, profetizou, está acontecendo, haverá fome, pestes, peste bubônica, peste negra, AIDS, Covid, malária, sífilis, cancro, depressão, dengue, tá certo? Ebola na África, sarampo, catapora, e vai por aí fora, né? Pestes, terremotos, teve uma série de terremotos no passado, na região da Ásia Menor, Turquia, lá no Azerbaijão, na Índia, na China, Israel, aqui no Pacífico, aqui no Chile, mais para cima, ali naquele veio ali, que vai até o Canadá, aquela falha de Santo André ali, entendeu? Em inglês é San Andrés, né? Mas em português é Santo André. Ali aquela falha ali, naquela placa tectônica ali, aquela falha gigante que vai do começo do Chile aqui, da Terra do Fogo até lá em cima do Canadá. Terremotos, né? E vai por aí fora. Então o terremoto está acontecendo. Ele vai dizer que então, em vários lugares, aconteceu, acontece, acontecerá. Assusta, 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 mas é fato, contrafato no argumento. Não tem como negar isso aqui. É profecia. Jesus fazendo profecias e fez profecias, falou de profecias e está acontecendo. Tá certo? Aí ele vai dizer assim, versículo 28 de capítulo de Mateus 24. O versículo 8 é muito falado, muito pregado. Mas todas estas coisas são princípio de dores. Por quê? Se há princípio de dores, então se há uma dor, ele fala assim, se é princípio de dores, então é o começo de dores, então você imagina a consumação das dores. Interessante. É bom observar isso aqui.
Se há princípio de dores que está acontecendo, que seria terremoto, guerra, nação contra nação, fome, pestes e assim por diante, em todos os lugares, se isso é princípio das dores, então como será, me diga para mim, a consumação das dores, a máxima das dores, o âmago das dores, a totalidade das dores, quando vai acontecer? Ele vai dizer aqui, ele vai falando ainda, né? Então vos hão de entregar e serdes atormentado, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Logicamente, isso é fato. Você prega a palavra de Deus, a Bíblia, prega a verdade hoje no mundo todo, vem pregando. Quantas pessoas foram dizimadas na história dessa história da igreja, da era cristã? Se fala era cristã, pós-Cristo, pós-cruz de Cristo, pós a ressurreição de Cristo. Quantas pessoas morreram, foram dizimadas, queimadas, por inquisições, por movimentos, por cruzadas, por ódios de nações contra a palavra de Deus? Aconteceu e acontece. Né? Ele fala assim, depois fala assim, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. Está acontecendo, está aumentando os escândalos, está aumentando as traições, está aumentando o ódio, está aumentando desrespeito, ojeriza. Ele fala, surgirão falsos profetas, está aí, a mídia percebe aí, falsos pastores, falsos mestres, falsos religiosos, de todas as entidades possíveis, mentindo, enganando a sociedade, por din-din, enganando a muitos por din-din, dinheiro, fama, poder, holofotes, está acontecendo. Não tem como negar, isso é fato. E aí fala assim, se for multiplicar o quê? For se multiplicar a iniquidade, o pecado, na sociedade mundial, o amor de muitos esfriará. O amor vai esfriar em relação a quem? Ao semelhante. O semelhante com o semelhante não vai ter aquele amor mais. Não vai ter mais aquela afetividade. Vai haver indiferença, frieza, desrespeito. E o ser humano vai perder valor. Não é o que acontece hoje. Hoje um dog tem mais valor do que um humano. Você machuca um dog hoje, você tem penas capitais que você vai sofrer, inafiançável. Mas se você destrói um humano, tudo bem, troca de valores, sem problema, né? Troca de valores, tá certo? A criatura máxima de Deus perdeu valor para a criação menor, que seria os animais e tudo mais, né? E fala aqui então que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui entra a questão espiritual, aqui entra a questão do homem ter um contato com Deus, um contato direto com o seu Criador, de poder permitir que Deus faça uma obra em sua vida, uma obra de valor na sua vida, de valor eterno, de vida eterna, de paz eterna, que você possa ter. Aqui fala, por multiplicar a iniquidade, multiplicar a maldade, o amor se esfriará, mas ele fala assim, que para muitas pessoas daquela época que vai acontecer, ainda hoje é importante as pessoas perceberem que é importante você perseverar em ser justo, ser verdadeiro, ser sincero, você ser uma pessoa do bem. Vale a pena lutar pela justiça, pela verdade, lutar pelos direitos verdadeiros das pessoas de ir e vir, tá certo? Você deve então fazer com que a democracia venha ter direito na sua família, na sua vida. Isso é muito importante, né? Mas ele fala assim então, que depois disso aí, que a palavra de Deus vai ser pregada em toda parte. Ele fala assim então, e este evangelho que Jesus estava pregando, o evangelho do reino, que era uma sequência para o povo de Israel abraçar o Messias, ou junto com as autoridades de Israel abraçar o Messias. Se ele abraçasse o Messias, aceitasse o Messias, então o Messias viria
ser estabelecido como rei em Israel e haveria a era messiânica para Israel. Israel começou o rei, reinando por 1000 anos na terra, esse rei Israel. Tá certo? Mas esse texto aqui, ele foi cancelado por um momento. E Deus estabeleceu a igreja, o corpo de Cristo, no lugar do estabelecimento do reino milenar. Porque aqui fala, né? Este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, então virá o fim. Esse contexto anterior aqui, tá certo? Baseado no texto central que eu vou ler agora, está baseado no que Jesus fala aqui lá na frente, na grande tribulação, porque o anticristo, para terminar aqui, e vou dar sequência depois, ele vai permitir que, para ter um momento de paz e segurança no mundo, tá certo? Entre Golias e Davi e Golias, entre as nações que tanto buscam, tanto falam, tanto querem a paz e segurança, mas quanto mais falam, mais sai em guerra por todos os cantos. Então esse anticristo, ele vai colocar uma proposta de paz por 7 anos. 7 anos, então fala assim, na metade de 7 anos, a primeira metade de 7 anos, aqui então Jesus fala que esse evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aí então ele fala o quê? Qual será o fim que virá? Tá certo? Na grande tribulação, o anticristo vai chegar e dizer, ó, a paz virá desta forma. Vamos permitir que Israel faça o tempo, paz. Ele vai dizer então, vou dar a paz de 7 anos para vocês. É o tempo suficiente para todas as nações se harmonizarem, se equalizarem, se definirem, se alinharem pela paz. Então, ele vai dar 3 anos e meio para vocês fazer esta paz acontecer. Tá certo? Vai ser um pacto com vocês, uma aliança com todas as nações do mundo, vai ser o que ele vai fazer. Então Jesus fala, então nesse tempo aí, o evangelho vai ser pregado a todo mundo. O evangelho do reino, né? Como o Messias está voltando. Aí fala então o versículo 15 de Mateus 24. Aí então, é aí que entra o perigo aqui. Esse líder mundial, ele falou de 3 anos e meio de paz e segurança, para estabelecer paz, e 7 anos, ele falou, né? 7 anos. Mas na metade de 7 anos, o que acontece aqui? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, o anticristo, de que falou o profeta Daniel 9, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O anticristo vai cessar o pacto, aliança, concerto com as nações do mundo todo que ele falou de 7 anos. Na metade de 7 anos, ele vai cessar e vai ter uma abominação desoladora. Haverá uma perseguição jamais vista em toda a história da humanidade. Se soma as perseguições, matanças, genocídio, terrores, horrores, se soma todas essas situações que aconteceram na humanidade, esta aqui, segundo a palavra de São Jesus, não chegará na sola da tamanha perseguição que haverá. E aqui fala que de maneira alguma escaparão. Paulo fala lá, quando o povo disser a paz e segurança, haverá uma repentina destruição da qual ninguém escapará. Aquelas pessoas da época. Então aqui eu termino para mostrar para você que vou dar sequência nesse ponto aqui, que é muito importante, sobre o dia do anti. Ele vai se levantar no mundo como um líder para trazer a verdadeira paz, entre aspas, para o mundo que vive na mentira e na falsidade. Até a próxima, que Deus abençoe.